Legal, gente, estamos de volta, é o Câmara Esportiva desta terça-feira, estamos aqui ao vivo, 14 de novembro, 12 horas e 48 minutinhos, com um prazer enorme que eu recebo aqui nos estúdios Marcelo de Mesquita, professor, tem uma história legal como atleta e depois assumiu a pasta da Secretaria de Esportes, na condição de secretário. Marcelo, obrigado por você ter atendido o nosso convite e é um prazer tê-lo aqui. Viu? Boa tarde aos amigos do Câmara Esportiva. Você sabe que seu pedido é uma ordem, né? Não tem nem como negar, né? Legal. Mesmo com a vida corrida, tudo, a gente abre uma agendinha, um espacinho aí para vir aqui. Eu não posso deixar de mandar um abraço, né, ao papai, ao Dias, professor Dias, um grande gestor, um grande político, e a toda a sua família, viu? Com muito respeito eu faço isso. Obrigado. Marcelo, antes da gente começar a falar sobre o seu pensamento, sobre essa questão toda da gestão e desse momento, desse momento que atravessa o esporte da cidade, contar um pouquinho para o telespectador quem é o Marcelinho. Você começou no basquetebol? Na verdade, eu comecei jogando futsal no Esporte Jó e na Golfinho, né? Com 5, 6 anos de idade. Sim. Mas como meus dois pés são meio tortos para trás, eu fui pro basquete que foi mais fácil, né? Sim. E aí, com 11 anos, eu participei em 85 da equipe da Aguaru, né? Sim. Antiga Aguaru. Meu primeiro técnico foi o Luiz Paulino, que é o Careca. Depois eu tive o Haroldo, tive o professor Mosquito Massoni de técnico e o professor Jesus Brito Negrão. Sim. Depois fui jogar na Hebraica, Palmeiras, Mackenzie e outras equipes aí. Quando eu retornei, fiz a faculdade de Educação Física em 92, me formei, fui para a Suíça estudar, né? Quando eu voltei da Suíça, em 2001 eu tive o convite para vir para a Secretaria de Esportes, com então o prefeito Eloy Pietá, para trabalhar, né? E ali eu comecei no departamento de eventos comunitários, que era o departamento, era uma chefia, né? Que o Valmir de Freitas, que era o chefe na época, e trabalhei ali. Depois fui para o gabinete do então secretário Ubenê. Sim. E depois você me apadrinhou, né? Que eu sempre te chamo de padrinho, que eu falei para você que eu não ia deixar de te chamar de padrinho. Você me deu o maior presente, que foi assumir as categorias de base e o sub-21 masculino do basquete de Guarulhos. É porque eu defendo muito, e defendo até hoje, né? Eu digo sempre aqui, o segredo está na base, a tal da pirâmide, né? É da quantidade que você extrai qualidade, e eu via realmente em você um potencial muito grande, né? E você estava focado realmente no trabalho com as categorias de base, né? Cheguei a coordenador, né, da base masculina, junto com o Cato, que estava cuidando do basquete em geral, e da base feminina e do adulto feminino. O Guarulhos está se preparando agora para os Jogos Abertos, você teve passagem também, né? Defendendo a cidade nos Jogos, né? Defendi em 4 jogos abertos. Sim. 4 jogos abertos e 4 regionais. Legal. E bicampeão de regionais. Pois é, uma trajetória bacana como atleta. E depois, Marcelinho, que é o motivo da tua visita aqui, né? O pessoal tem falado muito de resgate, do esporte. Eu tomo cuidado até para quando se fala do resgate, né? Usa inclusive como referência a gestão do prefeito, na época, né? Pascoal Tomeu, que tinha o secretário Wilson, que montou uma boa equipe. Mas eu tomo cuidado porque era um outro momento, né? Até de gestão, né? Você que depois foi secretário, imagino que tenha sentido isso bem de perto, né? Hoje as coisas mudaram. Eu falo, hoje não se tem lei de improbidade, essa coisa do processo licitatório. Nós tínhamos o fundo naquela época, que eu acho que inclusive também pactuo com o Davi, que isso devia continuar, né? Era uma prestação de contas direta, mas as regras mudam, né? E as regras e as leis têm que ser obedecidas, né? No teu momento, você vivenciou isso ou ainda tinha alguma facilidade? Eu lembro, né, da época que meu pai também estava junto com o seu Pascoal, o secretário Wilson, ele tinha o conselho, né, e prestava contas direto com o Ministério Público. Isso. Era mais fácil de gerir a verba esportiva da cidade, né? Isso era bem mais fácil, ao meu modo de ver. Depois que veio a lei da... Não é uma ficha limpa que se fala, a lei de responsabilidade fiscal. Isso dificultou muito o esporte. No geral, a única cidade que eu vi assim, que teve um pouco que se sobressaiu nessa época, né, porque foi uma tendência que aconteceu nas prefeituras, foi São José, que tinha o fundo, que aproveitou de uma lei constitucional e criou-se o fundo, manteve o fundo, e até hoje ainda tem esse subsídio, essa ferramenta que funciona, que eu acho que é uma ferramenta mais plausível até para o secretário conseguir gerir esse dinheiro, né? Eu, quando eu assumi a secretaria, a gente teve uma dificuldade muito grande, porque eu assumi ela muito deficitária, né? Era o final de uma gestão,
né? Você participou disso, que você me ajudou muito a sentar com vários fornecedores e renegociar a dívida, né? Na época eu coloquei o professor Ivanir Acosta de diretor do Desporto Amador, porque eu achei sensato da minha parte e muito seguro de ter o professor. Porque era difícil eu chegar nas dívidas que eu tinha com as federações, eu chegar para um presidente como o seu Fábio do handball, que nunca me viu, o seu Fábio Lazari já falecido, que nunca me viu, e sentar eu para negociar com ele, e ia falar, mais um que vem aqui, vai ficar 8 meses, vai negociar e vai me passar o sabão e não vai pagar. Já eu tinha já a interlocução do professor Ivanir, que participava da reunião, era meu diretor. Então, os presidentes das federações e confederações se sentiam mais seguros na hora da renegociação do negócio. Não foi fácil, né? Não foi um trabalho fácil. Eu ainda consegui entregar ainda no azul a secretaria, né? Que tive muito apoio. Pegou no vermelho, mas depois no final entregou no azul. E tive muito apoio da secretária Miriam, que era do jurídico, e do secretário de finanças na época, né, que era o Nestor. Sim. Então, eu acho que os 3 pontos principais que eu tive de sucesso na minha gestão para tentar pagar até atletas que não recebiam, professores, profissionais, foi esses 3 fatores, o professor Ivanir, a doutora Miriam, lógico, o prefeito e o Nestor. Legal. Falando ainda, né, desses momentos, né, hoje a gente sabe que tem todas essas leis que tem que ser, e regras que têm que ser cumpridas, enfim. Que panorama você defende hoje, né, com a tua experiência como atleta, depois passou como secretário, né, como é que você vê hoje essa questão, por exemplo, da secretaria ter se fundido com outras pastas, né, hoje é a CECEL, né, que envolve educação, cultura e esporte, né, como é que você vê isso? Eu participei de uma reunião na época, e isso assim, estava eu, o professor Haroldo, o Wilson, o vice-prefeito, o Alexandre Zeituni, quando ele deu a ideia de se fundir essas secretarias e fazer essa fusão. A ideia, ao meu ver, ela é positiva, Ulisses. Não dá para se avaliar em 8 meses. É muito difícil. É uma secretaria como a de esportes, que teve anos sua independência, só que nós chegamos a um momento que isso acontece até na iniciativa privada, né? O Grupo Pão de Açúcar mesmo chegou num momento de dificuldade financeira e teve que fazer uma fusão. Isso é normal na iniciativa privada, e por que não na pública? Né? Porque a gente precisa de alguns subsídios, a gente precisa de algumas ajudas, alguns fatores importantes que a educação traria para o esporte. Por quê? Primeiro, eu via, e quando você falou de resgatar, eu já falo um outro termo que eu falava quando eu participei de um debate o ano passado. Nosso esporte estava na UTI, Ulisses. Nós chegamos na UTI com o esporte, e reconstruir esse esporte gradativamente é difícil. Não vai ser no fator de 8 meses que vão fazer milagre. Lógico, isso vai levar anos. Na minha visão de gestão esportiva, poderia estar hoje sentado lá que eu estaria defendendo isso. É difícil, as praças públicas estão aí, a gente não precisa falar... Que pontos positivos você vê nessa fusão? Espaço, orçamento... O espaço. Eu acho que o orçamento agora... O espaço é para a utilização dos céus. Isso, porque não se tinha. Sim. Certo? Não se tinha. Tá. Na gestão passada, as demarcações das quadras não eram oficiais. Certo. Por exemplo, hoje o handball não jogaria no Céu Cumbica. Certo. Que é uma quadra oficial. Tá. Não teria esse espaço. O esporte hoje ele tem como tomar conta daquele espaço, utilizar daquele espaço, né? Que era uma coisa que a gente sempre batalhava por ter mais espaços esportivos, que a cidade foi crescendo, a gente já discutia isso antes. E a questão orçamentária, porque agora eles têm como discutir isso, tudo bem, que eles justifiquem. Porque havia um pensamento assim, Marcelinho, olha, mas a gente, se for para a educação, eles têm um orçamento bacana, que pode ser importante para nós. Mas não é um orçamento já comprometido com a própria educação? Você acha que sobra alguma coisa que possa vir para o esporte? Eu acho que agora, no próximo ano... Porque o Guti falou na sua campanha que, olha, o esporte vai ter 1%. E hoje a alegação é que, olha, esse orçamento que está sendo trabalhado ainda é um orçamento elaborado pelo governo anterior. Agora eles estão no governo, né? Agora ele vai ter que assinar, né? Vai chegar nesse 1%, será, Marcelo? Eu acho que vai ter que assinar. O município com tanta dívida... Não sei como é que ele resgatou esse dinheiro. Eu não estou dentro da prefeitura, Ulisses, então eu não sei como é que ele captou esse recurso com os impostos da cidade.
Isso depende da equipe de finanças dele, ver se é viável ou não dar esse 1%. Entendi. Para nós, 4%, 5% até. Mas 1% já é um passo importante para quem não tem nada. O Wilson teve aqui, o diretor, há uns dias atrás, a única, que não se chega a 4%, 0,3%. A única dificuldade que eu vejo na gestão da Secretaria de Esportes é que você depende de uma secretária acima de você. Né? Eu não tive isso. O pessoal fala um pouco da perda da identidade, né, do trabalho. Você perde a identidade, você perde também a questão de você decidir direto as coisas, você tem que passar por um superior, que é a secretária, né? Ela tem que ter a sensibilidade de entender o esporte, porque nem todos os secretários de educação entendem de esporte. Hoje nós temos uma bandeira esportiva. Né? Hoje nós temos uma bandeira boa esportiva dentro da secretaria, que era uma coisa que eu sempre falei e sempre brigava, que todos os setores da secretaria tinha que ser de profissionais do esporte, da educação física. Hoje a gente tem desde as chefias técnicas... O professor Tom é da área, o Wilson, diretoria, praticamente toda a chefia. Agora, a sensibilidade da secretária é primordial para o sucesso do esporte daqui para frente. Seja o Tom, seja o Wilson, seja... qualquer um que faça assentar mais além, viu, Marcelinho? Eu acho que o prefeito também tem que estar envolvido nessas questões. É o principal fator. Não é? É o principal fator. Quando se fala em resgate, e aí fiz uma referência aqui ao ex-prefeito, né? Já não está entre nós, o Pascoal Tomeu, eu acho que foi um grande trunfo de quem estava fazendo gestão na época, ter um prefeito que saía a campo, que ia para jogos, que quis tornar a cidade realmente... que ela saísse das suas divisas, que fosse para a imprensa estadual e até nacional. Minha mãe contou uma história engraçada, que quando o Pascoal saiu candidato a prefeito, teve uma reunião com a dona Marina, que era a esposa dele, e algumas senhoras da sociedade. E a primeira questão que a minha mãe perguntou para o Pascoal é o que ele faria com o esporte. Mãe de minha mãe, poxa, minha mãe jogava assim. Sim, jogou. E eu estava na Guaru, e ela falou... Qual é a sua visão sobre o esporte da cidade, Pascoal? E ele falou, eu vou fazer a cidade de Guarulhos ser a capital do esporte nacional. E fez. Então, o principal, o fator principal é o prefeito. Tem que gostar, tem que querer. O prefeito é novo, vamos falar. Tem uma mente jovem, tem uma visão ampla, de um futuro mais promissor para a cidade, só que ele é o fator principal de chegar para os empresários, para o próprio Rodrigo Barros, que é o secretário, que quer essa ponte de empresários, o setor privado com o público, e ver o esporte de outra maneira e ajudar o esporte. Porque o esporte, Ulisses, muita gente acha que é só alto rendimento. E o esporte está dividido em 3, você sabe disso, formação, excelência e vivência, né? Formação é você formar atletas, a base, é a base, são os núcleos, né? A excelência é o alto rendimento, não que a formação de atletas esteja junto no excelência, mas era atletas de alto rendimento. E a vivência é o que você faz, é o que eu faço, eu pratico uma academia, vocês têm as corridas de rua, tem a terceira idade, tem os adaptados. Então, quer dizer, o esporte ele é dividido nesses setores. E o que eu vejo também... não pode se esquecer de uma grande massa que move a nossa cidade, que é da nossa cidade, que é o futebol amador. Hoje você mexe com mais de 15 mil atletas aí no futebol amador. Quando você tem uma pasta que cuida dessas questões, tem lá os servidores públicos, a própria palavra já diz, servir o público, né? Ou seja, você tem uma pasta que olha o esporte local, porque ela tem que servir o público local. Isso. É esse o teu olhar? Você hoje, se voltasse a ser secretário, ou se tivesse autoridade de mexer com o esporte, qual seria o teu primeiro olhar? Porque as praças estão abandonadas, né? Não se tem local. Você viu aí na transmissão nossa do futebol, não tem o local nem para nós da mídia, né? Para transmitir os jogos, enfim, está tudo muito deteriorado. Qual seria a sua ação hoje, Marcelo? O servir, Ulisses, é diferente de ser servido, né? E eu trabalhei 20 anos dentro da prefeitura. E muitos funcionários, às vezes, eles acham que são servidos pela população e, ao contrário, eles têm que servir a população. Né? Porque eles são servidores públicos. A máquina tem que ser mudada, Ulisses. A gente veio conversando, a gente sempre conversa. Tem que ter uma renovação dentro da máquina pública. Eu sei que hoje é onerado você aposentar muitos funcionários. Ainda mais com um município com muita dívida, né? Mas já está na hora de trocar essa máquina, porque ainda está se vivendo naquele pensamento que não muda, antigo, a capital do esporte amador, não, nós vamos voltar. O voltar
Depende muito. Eu falei numa coisa... Perguntou se você defende uma questão de melhorar a estrutura física e funcional, e operacional da secretaria. Né? Todos têm sua história, todos têm seu valor, só que precisa entrar gente nova. Não é possível nós termos 3 faculdades de educação física na cidade, não ter um concurso público na cidade e você não trazer gente com pensamento novo, visão nova, para começar a fazer a máquina. Porque é igual um carro. Quando ele quebra a peça ou está ficando velho, o que você faz? Ou você passa para frente e pega um novo, ou você troca a peça nova. Pode ter as pessoas acima para ir ajudando essas pessoas, e tem muitos profissionais capazes lá dentro. Sim. Né? Eu faço parte de uma geração de bons profissionais. Você tem Gilson, você tem Gilson Del Santo, Carlão Barradas, Rogério Belo, Jefferson Bonácio, muita gente. O próprio... O Luciano Bernardes. Nós viemos dessa época da educação física já com uma visão ampla de modernização para o esporte. Sim. E hoje eu vejo eles sendo contemplados com isso, e isso me agrada muito. Sim. Isso me agrada muito. Então, tem que mexer. Vai ter que mexer no caldeirão, não vai ter jeito, vai ter que mudar muitas coisas para reconstruir isso. Né? Hoje, pode haver pessoas que não estão sendo contempladas? Pode. Né? Mas, Ulisses, eles têm que entender também os dois lados da moeda. Eu acho que eles têm que entender que é uma dificuldade financeira e uma dificuldade dessa adaptação da fusão da secretaria, com a dificuldade deles que estão lá fazendo o esporte entender a crítica e saber absorver o positivo e o negativo dessa crítica. Porque quando eu fui secretário, eu absorvia muito antes de tomar algumas decisões, entendeu? Eu tive uma decisão, que eu tive uma Olimpíada Colegial orçada muito alta, e eu fui totalmente fazer ela patrocinada, porque eu tinha que pagar fornecedores e federações com a verba. Então você tem que começar a achar novos mecanismos, buscar fora. Não é possível uma cidade... Nós temos que responsabilizar também os deputados da cidade, porque nós temos 4 estaduais. Nós temos 2 federais. Eles têm que ajudar também o prefeito a captar recurso para o esporte da cidade. Não é você somente cobrar o prefeito. Sim. Porque a verba federal tem a dificuldade, tem a verba estadual, mas tem os fundos, tem as leis que podem facilitar. Eles também têm que ter um pouco de responsabilidade, porque eles falam do esporte. O Gileno, eu vejo ele muito apoiar o futebol amador, que sempre é esquecido por algumas gestões. Isso, eu sempre parabenizei o Gileno por isso. Entendi. Então, e ele é um cara que está sempre buscando. Entendi. Entendeu? E eu acho que se você tem que buscar. Legal. Mas, para fechar, infelizmente nosso tempo é curto. Pelo que eu estou entendendo aqui, resumindo, né, as suas colocações: investimento na estrutura de base, investimento na contratação de pessoal, e eu defendo isso também, porque há tempos não se tem um concurso, né? Mas substituindo as pessoas que vão ficando... O último fui eu. Eu aprovei 15. As pessoas vão ficando idosas, né? Ulisses, eu aprovei 15. 10 foram para a educação, 5 ficaram no esporte. Você então vamos repetir, você defende uma infraestrutura melhor na base, contratação de mão de obra, captação de recursos do setor privado, pelo que eu estou entendendo. E você faz um alerta para que as autoridades políticas, né, ajudem esse processo. Lógico. É mais ou menos esse o caminho que você... E o fator você está defendendo que a parceria com a CECEL continue... até que a secretaria possa ter a sua independência, voltar a ser, né? Voltar a ser e saber entender isso. E eu também defendo que o principal fator hoje do secretário de adjunto de esporte, que é o Tom, que é meu amigo, ele ser a ponte de ligação entre as entidades que hoje fazem o esporte das cidades. O Hércules foi campeão paulista agora, de handebol, no último sábado. Essa matéria em produção. O 13, o Mirim dele, foi campeão paulista e está fazendo um bom trabalho, com parceria de fora do país. Olha que coisa. A Vilma está há anos aí batendo lata. Batendo lata, Will. Batendo lata. E aonde está essa ponte? Porque essa função do secretário também, fazer essa ponte, tentar trazer, resgatar isso. Olha, eu tenho 3 entidades, eu tenho a VOG, não sei. E eles têm capacidade. Eu confio muito nessa equipe que está aí, porque eu particularmente, eu torço por eles. Eu não vou falar para você que eu não torço. Eu torço, sou amigo deles, né? E sou a favor deles estar lá. Sim, lógico, também. E quero que eles continuem lá, porque eles estão fazendo um bom trabalho. Porque
Eu estou afastado, mas acompanho muito por rede social. Você tem condições de fazer, né, Marcelo? Mas eu acho que a equipe que está lá é fácil coerente. Jogar pedra, né, gente? Eu sempre falei, olha, é fácil jogar pedra. Eu tive oportunidade. Você já esteve lá? Sim, já estive lá, né? Sabe? É complicado. Eu acho que a gente tem que apoiar. A teoria é uma coisa e na prática tem uma distância muito grande, né? Isso, e a gente tem que apoiar, acreditar nessa equipe que está lá com todos os funcionários. Que estão abertos, inclusive, viu, Marcelinho? Para escutar todo mundo, para conversar. Já demonstrado isso. E Ulisses, finalmente, a nossa secretaria, é o que eu posso falar isso, porque nós vivemos lá anos, finalmente a nossa secretaria está na mão de quem entende de esporte e está com quem sabe fazer o esporte movimentar. E eu tenho muita confiança, tenho muita certeza que eles ainda vão chegar num ponto bom pro esporte. Não precisa fazer comparação, né, Marcelinho? Porque vamos olhar. Não, esquece lá atrás. Passado já foi. Aí, vamos voltar no carro? Vender o carro? Você vai ficar lembrando do Fusca? Não. Olha, vamos resgatar, não resgata nada. Reconstruir. Toca, faça, pratique, né? A realidade hoje é outra, não é, Marcelinho? Precisa, a reconstrução, ela é de tijolo a tijolo. Ela não é feita... Eu acho que quando se fala reconstrução, é reconstrução de pensamento. De pensamento. De força, de querer acertar. Essa reconstrução eu defendo, viu? Esse resgate, né? Esse resgate eu defendo. Agora, olhar lá atrás, porque lá na época de fulano, de Beltrano, eu acho que comparação não cabe. Eram outros momentos, outro orçamento, outra forma de política, as coisas mudaram. Cada um deu o seu melhor. Cada um deu o seu melhor. Eu dei o meu melhor. Legal que você falou. Cada um deu o seu melhor. Todo secretário que passou pela pasta. Cada um deu o seu melhor. Cada um deu o seu melhor. Sabe por quê? Porque eu lembro... mais facilidades, outros menos, mas todos que ali sentaram, e eu falo isso porque eu estive lá com todos os secretários. Todos tiveram boas intenções de fazer o melhor. Quando eu sentei, você participou da reunião lá na Secretaria de Estado, que eu queria trazer os regionais para cá. Verdade. Nós sentamos com o professor Nelson Gil, na época, e eu fui entender esse mecanismo, porque eu acho que a cidade merecia. O projeto hoje das gramas sintéticas nos campos foi do Beto, que foi meu adjunto, que eu deixei ele trabalhar livremente com o futebol. O Beto tem muita importância nesse projeto dos campos sintéticos na cidade, que foi dele a ideia, não foi minha, eu tenho que lembrar. O livre exercício dos professores que trabalhavam na educação física, que nós conversamos e fomos na diretoria conversar na época. Eu trouxe a Olimpíada Colegial, o futsal do Falcão no dia 30 de dezembro, um amistoso da seleção dentro do Tomeuzão, que nós conseguimos arrecadar 5 toneladas. Hoje eu trabalho na iniciativa privada como gestor de projetos. Bacana. Faço gestão, graças a Deus sou gestor de projetos. Que bom. Marcelinho, estou com outro horizonte. Vamos ter que encerrar, mas eu quero você de novo aqui no Câmara Esportiva. Quando der, tem um movimento acontecendo aí, né? O esporte que nós queremos, você está envolvido com isso? Não. Não? Não. Fui convidado pelo Ariel para estar presente no dia, eu acho que eu vou lá. É bom, né? É bom que se discuta o esporte, né? Até porque é bom ouvir outras pessoas. Sim, tenho certeza que o sentimento também é de construção, né? Um abraço ao Ariel. Né? Todo mundo tem o mesmo objetivo. De ver o esporte da nossa cidade. Talvez com ideias diferentes, mas com pensamentos e objetivo, acho que é igual para todos. Eu vou só participar lá que eu já participei do primeiro, né? Legal. E Marcelo, agora eu vou só como... Legal ter você aqui, viu, querido? Manda um abraço lá à sua família, que eu tenho uma estima muito grande, um carinho. Sucesso para você nessa nova empreitada, né? Obrigado. No setor privado. Mas não abandona o esporte, né, Marcelo? Não. Isso daí já tá no sangue, né? Obrigado. Legal. Obrigado pela sua presença. Olha, obrigado a você, amigo telespectador, pela audiência. E olha, malas prontas aqui. Os nossos próximos programas, produção, são transmitidos direto lá dos Jogos Abertos. É isso? Então, gente, não percam, né, o Câmara Esportiva nos próximos dias. Nós vamos trazer tudo o que está acontecendo nessa participação de Guarulhos, frente à 81ª edição dos Jogos Abertos. Aí, está espalhado em algumas cidades, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires e Mauá. É isso? Tá bom? A gente traz tudo isso para vocês aqui do Câmara Esportiva. Até lá, então, se Deus quiser.